Eu falei, então, quão importante é o ser se defender. A gente veio desde os primórdios da vida até a complexidade humana e o quão é importante a gente se defender de algum agressor. Porque o nosso templo é extremamente complexo, porque nós precisamos lutar pelo que a gente conquistou. Nosso processo de produção é um processo extremamente trabalhoso, dificultoso, requer da mãe uma criação, requer da mãe a gestação, então a gente tem um sistema imune muito complexo. Rita Castro entrou falando o que esse sistema imune é capaz de fazer com a inflamação e que isso é muito bacana quando é necessário. Porém, o que a gente vê hoje na prática clínica é muita gente inflamando com coisas que não deveriam inflamar. Então é muito importante a gente conhecer o sistema imune da pessoa, a microbiota da pessoa e o quanto essa pessoa está inflamada ou não. A gente falou disso até agora. Então, estamos nesse ponto aonde você precisa conhecer como é o seu sistema imune, como são as suas bactérias intestinais, como é a sua inflamação. Você é um ser muito ou pouco inflamado. Agora, a gente vai mergulhar um pouco mais na comunicação celular. Vocês imaginem que para isso tudo está acontecendo, nós temos trilhões de células, essas células precisam se comunicar, não só entre si, mas elas precisam se comunicar internamente. Imaginem que as células são pequenos feudos. Esses feudos, eles são isolados por essa membrana fosfolipídica, como a Rita falou. Então a gente precisa entender como funciona a comunicação de dentro para fora. Essa célula precisa se comunicar. Como essa célula sabe se ela tem que ativar, se ela pode produzir mais substâncias ou menos substâncias? Aí eu vou dar um exemplo muito bonito que acontece na evolução com as bactérias, que chama-se Quorum Sense. Esse Quorum Sense, a bactéria ela sabe a redondeza dela e o contexto que ela vive. Se você coloca uma colônia de bactérias, uma placa agar-agar, essas colônias de bactérias elas vão agir de formas diferentes se você der muita comida ou pouca comida. Se você der muita comida para essa plaquinha agar-agar, você está com essas bactérias lá no laboratório, aí se você der muita comida para essas bactérias, elas vão começar a se reproduzir para caramba. Pô, tá em festa, a gente pode aumentar a população porque tá rolando festa. Quando você tira a comida, elas começam a entrar numa escassez, elas mandam mensagens químicas para elas pararem de se reproduzir. Ou seja, isso a gente está falando de uma bactéria extremamente simples, de mais de 2 bilhões de anos atrás. Agora, quando a gente passa isso para os seres humanos, isso funciona de uma forma altamente complexa e cada célula tem a sua consciência, o seu looping de consciência de saber se ela está recebendo pouco ou muito recurso e saber o que ela vai fazer com isso. Então a gente vai ver quais são as sinalizações para que isso aconteça. Pode passar o próximo. Então, teve um sujeito muito louco, esse Segal, que ele é um cientista, e ele foi para Rapa Nui, que é uma ilha, a Ilha de Páscoa. Vocês veem à esquerda ali, onde essa ilha está. O cara foi no meio do Oceano Pacífico tentar achar algumas substâncias que pudesse ser um antimicrobiano. Isso foi em 1964. Você acha que o cara era crazy ou não? Então o cara chegou lá, fez algumas amostras do solo e ele achou uma substância que era extremamente antimicrobiana. E ele também descobriu que essa substância era um antifúngico, ele era antiproliferação e ele não entendeu muito por quê. Eles apelidaram essa substância de rapamicina, porque veio de Rapa Nui, que é a Ilha de Páscoa. Só 30 anos mais tarde, em 1994, um sujeito chamado Sabatini, um outro cientista muito louco, aliás, todos esses processos aí de entendimento celular, de moléculas, eles forneceram prêmio Nobel nessa história da medicina e da química, várias pessoas, vários cientistas ganharam o prêmio Nobel descobrindo essas moléculas. E esse cara, esse Sabatini, ele é um cientista que ele entendeu por que essa rapamicina fazia essa ação antiproliferativa. Ele percebeu que ela agia em uma proteína dentro da célula. Quando essa rapamicina agia nessa proteína, a célula parava de proliferar. Ela ligava um modo de não proliferação, um modo de não crescimento. É como se fosse um modo de escassez. Imagine que na sua casa você abre a despensa do seu armário, a despensa está lotada. Você fala, bom, hoje eu vou escolher entre pegar aqui uma bolacha sem glúten, uma pipoquinha, vou escolher talvez em fazer um bowl de legumes, uma salada. Se você começa a abrir o armário e tem pouca coisa, você fala, bom, não vou comer o pacote inteiro, vou comer uma só. Você muda a sua atitude quando você está na escassez. E o corpo humano, da mesma forma, só que cada célula tem que ter essa consciência. Então, ele descobriu, esse Sabatini em 94, que essa substância era capaz de mudar a forma com que a célula se comportava. E aí a essa proteína de dentro da célula foi dado o nome, pode passar o próximo, foi dado o nome de emitor, que é o alvo
nos mamalianos ou nos mamíferos da rapamicina. Então, para vocês entenderem de onde veio o mTOR e o que é o mTOR, ele é justamente o alvo de uma substância que faz com que a célula haja como se ela estivesse numa escassez. Então, a essa proteína que existe dentro da célula foi dado esse apelido de mTOR. O que esse mTOR faz e por que ele é tão importante? Ele geralmente define se a célula vai se proliferar mais, se a célula vai entrar no modo de fartura. Quando você está no modo de fartura, quando a tua empresa está faturando muito, você entra num outro aspecto. Vou contratar mais gente, eu vou contratar um cara do marketing, eu vou delegar essa função, contratar uma equipe de limpeza terceirizada, e você age de uma outra forma. Quando a sua empresa não está indo bem, você age de uma forma poupando, enxugando custos. Então, são duas formas de você agir, assim como as células também fazem. Então, o mTOR é a molécula que sinaliza a fartura. O que ativa o mTOR e o que bloqueia o mTOR? Quando vocês veem a flechinha com uma barrinha, ela está bloqueando. Quando vocês veem a seta com uma seta assim, ela está estimulando. O pauzinho com o brequezinho, o pauzinho com esse bloqueio, é porque existe um bloqueio. Então, vocês veem lá, o estresse é o pauzinho, ele bloqueia o mTOR. Aminoácidos, quando você consome aminoácidos, o que a célula entende? Opa, estamos na fartura. Quando você consome oxigênio, opa, estamos na fartura. Então, quando você, por exemplo, o mTOR, qual a diferença, inclusive, dessa molécula? Essa molécula é extremamente ancestral. Antes dos mamíferos existia uma molécula parecida, só que ela não chamava M, chamava TOR. O mTOR é dos mamíferos. O TOR, ele funciona igualzinho, só que ele funciona na base dos nutrientes. Então, se tem nitrogênio, se tem oxigênio, se tem comida. Mas ele não funciona com a sinalização hormonal. O que o M fez com que os seres mamíferos, não os seres humanos, os mamíferos ganhassem? Fez com que ganhasse uma sinalização hormonal. Então, os hormônios de crescimento, eles também atuam no mTOR. Então, quando a gente ganhou essa molécula, nós ganhamos uma capacidade olha a habilidade do corpo não só humano, como dos mamíferos. A gente ganhou uma habilidade de uma comunicação à distância que pudesse avisar as células que elas possam prosperar, que elas possam crescer, que elas possam agir de uma maneira onde existe fartura. E isso que o mTOR faz. Essa via é muito importante, inclusive para a gente saber, quando a gente está ou com um paciente, ou com uma pessoa na nossa frente, ou você mesmo com você, o que você quer? Você está afim, nego, de ganhar massa? Você está na hora de ganhar massa? Ou você está afim de tirar a sua inflamação porque você é um inflamado crônico? Doutor, eu quero ganhar massa. Cara, vamos estimular o mTOR. Mas, lembre-se que a Castrinho falou que a inflamação é um processo proliferativo. Existem divisões celulares. A gente faz células que atacam outras células. Então, se você está inflamado e estimula o mTOR, meu amigo, você vai inflamar mais, porque você está liberando a mensagem para suas células que você tem escassez, então você vai inflamar mais. Então é muito importante vocês conhecerem essas vias para saber o que fazer e como agir. Então, quando a gente analisa a via mTOR, pode passar o próximo, é justamente para a gente entender o que a gente faz com aquele ser humano. Como tudo na vida, basta um equilíbrio. Então, quando vocês vêm aqui, o mTOR ele tem que estar na medida. Por quê? Se você estimula muito a proliferação celular e ele agir de uma forma em escassez, muitas vezes existem células que já foram danificadas. A Castrinho falou, tem dois motivos para você inflamar, ou porque tem um invasor, ou porque as células não estão funcionando bem e têm que ser mortas. Quando você ativa o mTOR, essas células senis, que são células podres, que não fazem nada, elas proliferam e elas não morrem. Então você precisa ter um equilíbrio ali para eu mato, não mato, mato, estimulo, bato e assopro. E é justamente isso que, pode passar o próximo, isso que a gente vai fazer com os nossos pacientes e com o nosso templo. Então, esse slide completamente complexo, só para vocês verem que os nutrientes, oxigênio, energia ou fatores de crescimento vão estimular tanto o mTOR1 quanto o mTOR2. O mTOR2 ele é mais estimulado pelos fatores de crescimento, o mTOR1 mais pelos nutrientes. Então, cada um vai ter uma função no corpo, a gente não precisa aprofundar nisso nesse momento, e a rapamicina, que é a substância do cientista louco, bloqueia os dois. Pode passar o próximo? Então, e o que faria o contrabalanço com esse mTOR? O que seria o outro lado da moeda? Como eu poderia trabalhar as minhas células na escassez? Como eu poderia avisar as minhas células que existe falta e que eu preciso fazer o modo de controle de custos? Aí é uma outra via que a gente chama de AMPK. Essa via AMPK, ela controla tudo que é custos altos para sua célula. Então, ela diminui a proliferação celular, ela diminui o número de crescimento de substâncias, de anabolismo, ela contribui para a apoptose. Então, o que poderia estimular o AMPK a ser maior? Por exemplo, um jejum. Um jejum, o teu corpo não tem substâncias, ele não tem substrato e ele entende isso.
Conforme passa um tempo de jejum, isso acontece depois de umas 16 horas, mais ou menos, você começa a estimular uma via de apoptose. E isso, muito do que acontece, dos benefícios dessa via de apoptose, é da via AMPK. Inclusive, é muito interessante que a via AMPK provavelmente contribui para a longevidade. A gente está cada vez mais estudando isso e entendendo que quem estimula mais a via AMPK é mais longevo. Quem estimula mais a via mTOR é como se você gastasse mais o crédito que você tem nessa vida. Então, pode passar o próximo. A via MPK, se a gente for entender quais são os fundamentos ou quais são os benefícios ou as ações da MPK no corpo, a gente pode entender que existe tudo que vai trabalhar no modo de escassez. Se você vai perder substâncias, se você tem que poupar substância, é o que acontece na via MPK. Então, você diminui a síntese de ácido graxo no fígado, você tem a setinha lá com o xizinho vermelho, você diminui a síntese de ácido graxo e você faz lipólise. Então, você perde gordura, você emagrece. Inclusive, quando você faz o jejum, você perde gordura, você queima o seu estoque de gordura. E isso funciona para vários sistemas do nosso corpo. Você, no músculo esquelético, você aumenta a captação desses ácidos graxos, você está trabalhando no mode escassez. Então, tudo que você vai trabalhar no seu sistema por escassez, você diminui o teu metabolismo, você diminui a oxidação, você poupa o teu corpo, você começa a fazer apoptose para matar células senis que não estão fazendo função nenhuma, e você precisa otimizar o seu funcionamento, você está trabalhando na escassez. Então, você mata algumas células que estão senis, e isso tudo quem faz, uma das vias que faz isso é a via AMPK, muito importante para vocês conhecerem.